Exatamente. Então, aí eu vi que no dia do simulado ficou assim, faz inglês ou não faz inglês? Eu não respondi esperando que a escola se posicionasse a respeito, porque se ficar na minha mão, a gente não faz. Simples assim. Se for para mim a decisão, a gente não faz. Eu prefiro, se eu precisar dessa nota, depois da prova, na outra semana, a gente faz um simulado, um exercício, eu coloco aqui, como a gente coloca o formuláriozinho, e mesmo que eu tenha que colocar ele no plural, mas eu prefiro do que fazer, eu não me sinto segura aplicando uma prova que eu não fiz. Porque, na verdade, o simulado é esse, né? Quem fez foi o PH, quem faz é o PH, e eu não me sinto segura ainda com o sistema. Como vocês têm ainda a questão de não usar o livro, apesar de que saibam que tudo que a gente vê aqui está alinhado com o livro, tá? Nós estamos trabalhando o mesmo conteúdo do livro, eu não quis fugir do conteúdo, porque vai que as coisas mudam de um dia para o outro, né? Então, se for necessário para fechar, depois da prova a gente vê isso, tá? Mas, a princípio, eu estou trabalhando com essa informação que eu já tinha, de que vocês não faziam o PH, e o simulado, a minha avaliação é comigo. Então, eu estou com esse critério. Reenviei a atividade, teve bastante gente que respondeu, eu recebi todas, de Ana Lívia, Ítalo, Maria Eduarda, Raíssa, as 4. Robson, Sara e Laura, isso. Tem algumas faltando, tá? Eu vou mandar de novo. Essa semana, eu não mandei ainda, porque esta semana nós tivemos um problema. O Google está meio bugado. Então, é isso. Esse era meu medo, Raíssa. Segundo informações que eu recebi, a atualização no celular. Como o meu celular também fez uma atualização de ontem para hoje, né, eu estou acreditando que é esse tipo de atualização que está faltando, tá? Então, a princípio, a Raíssa não está conseguindo abrir o dia agora. Você está no celular ou está no computador, Raíssa? No celular, viu? É só para eu confirmar isso. Eu vou te mandar o documento em Word. E como que eu vou te mandar? Vou te mandar pelo grupo de WhatsApp. Calma aí. Deixa eu pegar o tablet aqui. Essa semana eu fiz de 2 formatos com medo de dar Beyblade. Gente, tudo aqui a gente fala Beyblade, né? Já aconteceu. O meu pai está no banco conversando com a gerente. Meu pai, gente, com 71 anos. Conversando com a gerente e fala, não, porque tem que ser assim, sabe, para não dar Beyblade. A mulher rolou de rir. Papai ficou sendo o velhinho da Beyblade, né? Fazer o quê? Professora, tem como você mandar de novo, por favor? Eu vou mandar de novo aqui, mas eu vou mandar o arquivo pelo grupo. Estou só buscando ele aqui. Ai. Bom. Por aqui vai ser mais fácil. Já pensou se eu mando errado e mando a prova? Não vou fazer isso não, tá? Tô só brincando. Eu nem ligo, gente. Sabe o que eu aprendi? Que o que a gente aprende é nosso. Então, eu já desapeguei. Parei, gente, foi péssima essa paródiazinha. Vamos lá, pronto. Mandei o arquivo pelo grupo. Tá bom, Stephanie está no médico. Mandei o arquivo lá e mandei aqui. Eu ponho nome diferente. Eu ponho por data, Laura, para não errar. Professora, eu esqueci. No lugar do e-mail, coloco o meu ou o seu? O seu. Ah, tá. É porque quando eu corrigi o formulário, vai mandar automaticamente para vocês uma cópia. Eu alterei a partir desse. Porque eu vou pensando, gente, vou melhorando as coisas.
eu estava pensando aqui, eu mando o formulário, vocês respondem. Naquela hora ali vocês sabem, mas vocês não têm registro disso. Porque as pessoas, né, em sua maioria, eu também não faria isso, não vai estar anotando esse negócio em outro lugar, se é para você fazer pelo link. Falei, gente, eles estão sem retorno. Então, eu coloquei a partir desse, assim que eu corrigir, vocês vão receber uma cópia. Tá? Ou seja, se eu não corrigir, vocês vão saber. Brincadeira, eu corrijo, gente. Vamos lá, deixa eu apresentar a tela, porque eu mudo de tela e esqueço de mudar aqui. Pronto. Bom, aí, gente, eu coloquei aqui a explicação porque da solicitação de e-mail, tá? Que vocês vão receber uma cópia, por isso eu solicitei. Nome completo é só assim, por exemplo, tem 2 Maria Eduarda, então se colocar só Maria Eduarda não me ajuda, tá? Mas se não tiver, pode colocar só o primeiro mesmo, ok? Bom, como o próprio título de hoje nos diz, nós vamos fazer uma revisão de modal verbs e mais alguma coisa. Como assim, professora? Revisão e mais alguma coisa? Sim, revisão e mais alguma coisa, porque o modal verbs, na verdade, ele é conteúdo do primeiro ano, entendeu? Então, ele aqui, ele não entra para vocês como o modal verbs. Ele entra como o modal verbs mais o have, ou seja, é uma evolução, vamos dizer assim, dos modal verbs, tá? É uma evolução, é uma outra forma dos modal verbs, tá? É uma forma, vamos dizer assim, mais aprofundada, mais avançada deles. Ó, chegou para mim, Laura? Deixa eu ver. Chegou só o primeiro, o 26. Depois eu te mando individualmente os outros 3. Se você quiser, eu mando o link no seu particular, tá? Quem quiser, é só me mandar o nomezinho, que algumas pessoas eu tenho salva pelo nome e outras não. Então, quem eu tenho o nome, que a semana passada eu andei perguntando, né? Quem eu perguntei, eu salvei com o nome, todinho. E aí, quem não tem, fala assim, professor, eu sou fulano, você pode mandar as atividades que eu não fiz, que aí eu mando. Tá anotadinho aqui, é coisa simples de fazer, tá bom? Então, nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos rever os modal verbs. Essa moça aqui, ela tem uma série de vídeos explicativos, é a tia do inglês, e os vídeos dela são curtinhos, né? Primeiro ponto, eu nunca assisto um vídeo longo, tá, gente? Eu não tenho paciência. E a explicação dela é muito clara. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo dela sobre modal verbs. Espera aí. Aguenta aí que eu vou te explicar. Hello, sobrinhos e sobrinhas queridinhos da titia. Hoje a gente vai falar um pouquinho do should I stay, should I go. Vamos falar do should I stay, should I go. Vamos falar do must, vamos falar do have to e também do be supposed to. Eles são um pouquinho eles fazem um pouquinho de confusão e eu já falei um pouquinho de verbos modais antes. Eles também são verbos modais, esses verbos, tá? E eu já falei um pouquinho do may e do might, vou deixar o vídeo aqui no cantinho. E também já falei do can, do could, aqui no outro cantinho também vou deixar para vocês entenderem. E lá tem um pouquinho da explicação do que é um verbo modal, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho desses em específico. Teacher, mas o que é o should? O que esse should quer dizer? O should nada mais é do que um conselho, é o que você acha que a pessoa deveria fazer. Então você tem um amigo que chega lá na sua casa, ele está lá há dias espirrando, tossindo, com febre. Fala, poxa, amiga, acho que você devia ir no médico, né? I think you should go to the doctor. Então esse should serviria para isso, tá? Depois dele você vai usar should, mais um verbinho só, sem nada, sem to, sem conjugar. Você não faz nada com o verbo, deixa o verbo lá cruzinho mesmo, sem o to, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho do must, que é um pouquinho, vamos dizer, mais forte do que o should. O should é mais no sentido de dar um conselho e o must é mais no sentido de dar uma ordem para alguém. Então, you must study. Você tem que falar, you must study. Você tem que estudar, você deve estudar. Então, eu não estou dando muito um conselho, mas sim
uma ordem, tá? E o have to, ele também tem essa pegada de dar uma ordem, you have to study. Então vamos dizer assim, e o must e o have to, os dois podem ser usados mais ou menos na mesma pegada, no sentido de dar uma ordem, né, de dizer uma obrigação para a pessoa. Só que na negativa eles mudam, tá, de significado. O mustn't ainda vai continuar sendo uma ordem, por exemplo, you mustn't step on the grass. Você não deve pisar na grama, tá? Então eu tô dando uma ordem para você. Mas o don't have to, que seria a negativa do have to, seria muito mais no sentido de não há necessidade. Fala assim, olha, você não precisa lavar a louça hoje, deixa que eu lavo. You don't have to wash the dishes. Então seria assim, na afirmativa eles seriam iguais e na negativa um já passaria a ser não ter a necessidade e o outro já é uma ordem mesmo na negativa. E o to be supposed to, que entra aí nessa linha aí também, né, de dar um conselho, né? A gente usa muito em português uma expressão tipo assim, olha, era para você chegar aqui às 8, era para ele ter vindo de ônibus. Então a gente usa essa construção em português, né? Em inglês a gente também tem ela, que seria muito bem traduzida pelo to be supposed to. Então, como eu disse, a fórmula é essa. Você vai usar o verbo to be, então pode ser no presente ou no passado, you are, you were, he is, she is, they were, tá? Tanto faz. Você vai usar sempre o verbo to be, o supposed to, e depois vai vir um verbo. Então, você teria que chegar aqui às 8 da manhã. You were supposed to arrive here or to get here at 8 a.m. Então eu estou usando nesse sentido. Então assim, é um pouco de obrigação e um pouco de conselho misturado, tá? Então vamos dizer que é mais ou menos a mesma coisa. Seria nesse sentido do era em português, que nem a gente usa bastante, tá bom? Eu espero ter resolvido essas dúvidas para vocês. E se eu resolver essa dúvida, tá na hora de você tirar essa mão do bolso e me dar aquele joinha. Vou interromper o joinha dela. Deixa eu ver se é esse, é esse. Então, gente, ela dá uma explicação, uma revisão rápida, né, dos modal verbs, do uso dos modal verbs. E aí nós temos esses trechos aqui, né, os trechos do texto que a gente viu. Deixa eu conferir, o microfone está aberto, porque eu sou dona de ficar conversando aqui com o microfone fechado. O texto que a gente leu na semana passada. Então, Jane could still get her college degree. Então, aqui nós temos o modal verb could. Ela ainda podia pegar o seu diploma universitário. Na número 2, she should choose an appropriate program. Qual é o modal verb que nós temos aqui? Nesta frase. Hello, pessoas. Número 2, qual é o modal verb que a gente tem ali? Temos should. E na número 3, but he conveniently ignores how music might play a role in his life now. Então, aqui nós temos o might. Ok? Então, gente, cada modal verb, como vocês viram, né, anteriormente em aulas de inglês, nós vimos os modal verbs, cada um, ele dá um sentido. Em inglês, a gente pensa muito no sentido das palavras. Então, no exercício 2, né, na atividade 2, ele vem saber exatamente isso. Qual é o sentido de cada um desses modal verbs? Então, na frase 1, Jane could still get her college degree. O modal verb could, ele expressa o quê? Uma certeza ou uma possibilidade? Então, nós vamos ter aqui, ó. In fragment 1, the modal verb could expresses possibility. Então, could expressa a possibilidade de alguma coisa. É possibilidade? Não, gente.
certainty. Ela poderia ter feito, é uma certeza que ela poderia ter feito isso. Tá? Algo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Certo? Aí nós vamos ter na frase 2, meu modal verb é should. Should. E ele expressa uma recomendação, um conselho, tá? Should é sempre um conselho, uma recomendação. Essa aula de should normalmente é dada com saúde. Ah, tô com dor de cabeça, você devia tomar uma aspirina. Tô com dor nas costas, você devia praticar exercício. Sempre são atrelados nos livros. Bom, já no fragmento 3, nós vamos ter o modal verb might. Might é um parente próximo do may, tá? E ele expressa uma possibilidade. Professor, tem diferença do may para might? Tem sim, tá? Quando você usa o may, é mais provável que aconteça do que o might, tá? De modo geral, é o mesmo sentido, mas quando você usa might, a possibilidade que aconteça é um pouco menor. Ok? Então, nós temos aqui o exercício 2, né? Cada fragmento e o sentido que ele expressa. Então, o could é a certeza de que algo poderia ser diferente, poderia fazer, né? O should é o que deveria. Você deveria, a gente devia acordar cedo e praticar exercício. Devia, gente, não quer dizer que a gente faz. Ok? É um conselho. Bom, e aí, com o vídeo e com o texto, nós podemos deduzir que usamos os modal verbs antes do infinitivo dos outros verbos ou depois. Olha aqui, ó. Could get, should choose, might play. Vem antes ou vem depois? Vem antes. Ok? Bom, exercício número 4, nós temos 3 frases para completar. Tem alguém anotando aqui, gente? E se tiver, eu espero um pouquinho. No exercício 4, nós temos 3 frases para escolher o modal verb adequado para completá-las. Vamos lá. Letra A. I usually say I did the best I plim plim with what I had. I have no major regrets. Eu normalmente digo que eu fiz o melhor que eu com o que eu tinha, o melhor que eu podia. Então, eu não tenho muitos arrependimentos, muitas lamentações. Letra B. Music probably provide answers in terms of lyrical content and give people a sense of togetherness and oneness, as opposed to being alone in their thoughts and dilemmas or regrets or happiness or whatever. Então, a música, pam, 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 provavelmente prover respostas em termos de contentamento lírico e dar às pessoas um sentido de união ou de singularidade, como oposição a estar sozinho em seus pensamentos e dilemas, ou lamentações, ou alegria, ou qualquer coisa. E aí? Nesse caso aqui, music, should or might? Você está dando um conselho para a música? Não, é uma possibilidade, né? Quando você escuta a música, normalmente ela complementa. Quantas vezes a gente está meio triste, escuta uma música que parece que está falando direto com a gente, né? Então é uma possibilidade. Ou a gente está muito feliz e vem uma música também com mais felicidade ainda, é isso aí. Letra C. If I have any regrets, I say that I'm sorry I wasn't a better writer or better singer. Se eu tiver algum lamento, né, alguma mágoa, eu deveria dizer que estou triste. Eu poderia dizer que eu sinto muito que eu não era
um melhor escritor ou um melhor cantor. Poderia dizer, né? Bom, número 5. Temos novos textos. Regrets like these can become a constant reminder of what could have been. Observe que agora está um pouquinho maior. Então, lamentações, né, mágoas como essa, podem se tornar um constante lembrete do que poderia ter sido. It should have been a certain way then, so there is nothing you can do about it now. Deveria ter sido um certo modo, então, de modo que agora não há nada que você possa fazer. Rick imagines that he might have become a musician. O Rick imagina que ele poderia ter sido um músico. Então, olha só, poderia ter sido, deveria ter sido, podia ter sido, são coisas que expressam, could have been, might have become. É crítica ou é uma possibilidade no passado? Então, na letra A, nós temos possibilidades no passado. Da mesma forma que should have been é uma crítica. Você devia ter feito isso. Quantas vezes a pessoa não... Né? Você devia ter feito dessa forma naquela vez. Agora não há nada que você possa fazer. Não adianta ficar lamentando. Né? Então, gente, depois do modal verb mais o have, nós vamos usar a forma base ou particípio. Olha aqui. Could have been, might have become, should have been. Nós vamos usar o particípio, tá? Eu vou colocar para vocês mais um videozinho. Tô cheia dos videozinhos hoje. É porque eu gosto de ouvir outras pessoas, né? Explicando um pouquinho dessa estrutura could have been, must have been, tá? O que acontece é o seguinte, a gente usa isso em estruturas com coisas que poderiam ter sido. Então, são ações num passado anterior. Gente, quando a gente está em português, a gente tem uma pequena dificuldade em compreender isso, porque isso, na verdade, é o pretérito mais que perfeito. É aquele que a gente não usa com muita frequência. Lembra quando a gente viu o past perfect há 2 semanas atrás, né? Aí teve aquele intervalo para acabar com minha vida. Quando a gente viu o past perfect, ele é um passado que aconteceu antes de uma outra coisa no passado. É o mesmo caso do eu devia ter feito. Ele está no passado, é uma coisa que eu não posso fazer nada. Então, eu estou meio que chovendo no molhado. Não adianta falar, eu devia ter ido, eu poderia ter dito, tá? Então, essa estrutura é de coisas que a gente não pode mudar mais. Já aconteceu, a gente não tem como mudar mais. Então, nós vamos usar o could, o should e o might, mais o have, no sentido literal de ter mesmo, e o verbo no particípio. Podia ter dito, devia ter feito. Certo? Então, quando a gente tem uma pequena dificuldade, não é de inglês, tá? É do português mesmo. Então, vamos escolher aqui no número 6, eu vou deixar o videozinho por último, porque aí eu posso, tem como vocês verem depois. No número 6, nós temos 2 opções, tá? Might be, com a ideia de futuro, might be, ou no passado, might have been, podia ter sido. Vamos lá. I think that engineering an interesting career choice for you. Why don't you try? Eu acho que engenharia pode ser ou podia ter sido uma carreira interessante. Tem nada me indicando aqui que eu não posso fazer. Então, na letra A, eu vou usar might be, porque é uma ideia ainda de futuro. Na letra B, the more I think about my current job, olha só, olha a diferença dessa frase para essa. Quanto mais eu penso no meu emprego atual, the more I believe another career path when I was younger. O mais eu acredito que uma outra carreira, né, quando eu era mais jovem, deveria escolher ou deveria ter escolhido?
É uma coisa passada. Eu estou lamentando uma situação passada. Então, should have chosen. Ok? Opa. Sai daqui, menino. Letra C. I do not know if I to a better college, but it doesn't matter now. We can't change the past. Sua palavra-chave está aqui, ó. No passado. Eu não sei se eu para uma faculdade melhor, mas não importa agora, não podemos mudar o passado. Então, could have gone. Na letra D. Many people choose not to quit their jobs, although they know they as soon as possible. Muitas pessoas escolhem não deixar seus empregos, embora eles saibam que deveriam fazer o mais rápido possível. Então, ó, não está lamentando uma situação passada, uma situação presente. Não gosta do emprego, não se sente bem, ele te coloca para baixo, te reduz, te deixa insatisfeito, então você deveria sair dali. Ok? When Rick was a teenager, he afraid of telling his father about his career aspirations. Quando o Rick era um adolescente, né? Ele é um adolescente, o Rick lá do nosso texto? Não, ele agora é um adulto. Então, quando ele era adolescente, olha, a presença do passado, dessa coisa, não posso mudar agora, ele já indica que vai ser um lamento passado. Então, ó, might have been. Então, quando ele era jovem, ele deve ter ficado com medo de dizer a seu pai o que ele queria ser. E na letra F, vocational training, the key to unlocking job opportunities. Treinamento vocacional, a chave para abrir novas oportunidades de emprego. E aí, é uma coisa que você não pode mudar? Não, é uma coisa que ainda pode ser feita. Poderia ser a chave para abrir novas oportunidades. Nesse exercício, então, gente, a gente teve esse contraste do could have ou could be, né? Could have been ou could be. Ou seja, a ideia de que algo pode ser feito ou se é alguma coisa passada. O exercício 7, que é como ele está na nossa avaliação, e é por isso que eu tenho o interesse em chegar nele, não tem nada do modal sem o have. Todas as frases são situações passadas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Usar could have, would have ou should have, mais o past participle. Então, vamos lá. I buy bread, but I didn't know we needed. Eu comprar pão, mas eu não sabia que a gente precisava. E aí? Então, eu poderia ter comprado pão, ok? Lembrando que buy, esse cuidado eu tive, tá, gente? Buy é um verbo irregular. Então, o particípio dele tem uma forma específica. Na avaliação, não tem nenhum verbo irregular. Todos são regulares, então todos vai ser ED no final, tá? Por exemplo, aqui, nós, we, invite so many people to our party. I'm worried that we won't have enough room for everyone. Então, nós convidar muitas pessoas, tantas pessoas para a festa. Estou com medo de que não teremos lugar para todo mundo. To have enough room é ter espaço para todos, tá? Então, olha, eu não devia. Shouldn't have invited, ok? Gente, me diz uma coisa aqui. Durante a prova, eu posso falar com vocês, né? Não é? Posso não? Posso? Sim. Ah, então Pode tá. sim. Não, a gente tem porque que eu estar em aula. gostaria de... A gente não pode fazer tá. Não, porque eu gostaria de, pelo menos, fazer uma leitura da prova. É a primeira, gente. Não é a primeira de nenhum de nós, mas é a primeira de nós juntos. A gente vai estar aqui igual estamos fazendo agora. Ah, então tá bom. Então vai estar tá tudo tranquilo. I start saving money years ago. Eu começar a guardar dinheiro anos atrás. Eu
Deveria ter começado. Então, should have started, tá, gente? Então, o que vocês vão fazer é isso aqui. Usar o should have, o could have ou must have e o verbo no passado. Como eu já disse que todos são regulares com ed no final. Quando eu quero ler, é para vocês saberem se é could, should ou would. É por isso que eu quero ler com vocês. Vamos lá. We join you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. Nós encontrado com você no restaurante, mas não pudemos, né? Nós não conseguimos uma babá. Então, ficou muito esquisito isso aqui, com muito coisa. The weather be and word. O tempo estar pior. E tempo não poderia estar pior. Couldn't have been worse. Letra F. Eu, chegado na hora, mesmo se eu tivesse saído mais cedo. Havia engarrafamentos horríveis durante o caminho. Então, eu não poderia. I couldn't have arrived. Eles poderiam ter ganho a partida de futebol, mas John machucou o tornozelo. They could have won. Amanda. Gente, outra coisa que vai acontecer é o could e o might se interligar ali sem a gente conseguir, porque os dois poderiam, né? Lucy deveria ter saído mais cedo. Ela perdeu o voo. Nós terminar o jogo, mesmo se quiséssemos. Estava chovendo muito e nós tivemos que parar. Então, a gente não poderia, de jeito nenhum, terminar. Couldn't have finished. Eu não deveria ter comido tanto chocolate. Estou doente. Sinto mal. Estou sentindo mal. Eaten. Verbo eat, eaten. Luke poderia ter passado se ele estudasse um pouco mais, ó. É uma possibilidade, né? Se ele tivesse estudado, poderia ser could também. Tá? Could e mais tem uma linha muito tênue entre eles. John, ligado para Amy, mas ele não tinha o número dela. Ele deveria ter ligado. Mas não tinha o número. Você não deveria ter sido rude com ele. Ele vai ficar muito irritado agora. You shouldn't have been rude to him. He's going to be really angry now. Ok? Deixa eu voltar para cá. Pessoas.
Ana Lívia, deixa eu fazer a chamada de hoje. Ana Lívia. Tia, eu Oi. não anotei a J e eu esqueci de anotar a 3. Tem como você voltar para mim? Tenho. J. E vou voltar lá na 3, tá? Como a aula já tá acabando, Laura, tu podia mandar, você pode mandar pra mim no privado, pode ser? A foto da atividade, por favor? Obrigado. Rafael Raíssa Robson. Dois, tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Subindo um pouquinho para vermos as outras. GHI, tem alguém aqui nessas 3? DEF. Vou voltar lá na 3. Ops. Antes do infinitivo de outros verbos. Então, gente, depois eu mando para vocês, quem por acaso ficou perdido aqui, eu mando no privado as atividades, tá bom? Não esqueça de clicar para enviar a resposta dessa aqui. Ok? Isso não atrasa vocês na outra aula. Tá certo? Quem não estiver mais copiando, pode ficar à vontade para se beber sua água, visitar o banheiro e esperar a próxima aula. Tá bom? Um beijinho para vocês.